Vamos falar da Basílica de São Pedro. E olha, isso aqui não é só uma igreja, né? É muito mais. É o coração pulsante do catolicismo, um lugar onde a fé, a história e uma arte que parece desafiar o tempo, tudo se encontra. É uma verdadeira obra-prima, sabe? Uma mistura do Renascimento e do Barroco e, claro, um dos lugares mais sagrados e visitados do planeta. Mas sabe o que é mais fascinante nessa construção gigantesca? Não é só o que a gente vê por fora, mas o que está escondido bem debaixo dos nossos pés. A grande pergunta é: o que será que existe sob a maior igreja do mundo? A resposta para isso, bom, ela nos leva numa viagem incrível através dos séculos. Mas antes da gente mergulhar fundo, literalmente, vamos parar um pouquinho para apreciar a grandiosidade dela. É só olhar para aquela cúpula dominando o céu de Roma. Não tem como não se impressionar. É de longe a construção mais marcante do Vaticano. Uma visão que inspira milhões e milhões de pessoas todos os anos. E agora sim, vamos nos preparar porque a nossa jornada vai começar bem abaixo do que a gente consegue enxergar. E essa história não começa com o luxo do mármore e do ouro que a gente vê hoje. Não. Ela começa com algo bem mais cru. Começa com terra e sangue, no alicerce, tanto o literal quanto o espiritual, desta basílica. Para a gente entender, lá no século I, esse exato lugar era o Circo do Imperador Nero. Uma arena, sabe? Um lugar para espetáculos e, tragicamente, para o martírio de muitos dos primeiros cristãos. E foi exatamente aqui, segundo a tradição, que o apóstolo Pedro foi crucificado. É um começo bem sombrio para um lugar que viria a se tornar tão sagrado. Bem pertinho do circo, tinha uma necrópole, que era basicamente um cemitério pagão, ali na encosta da colina do Vaticano. E foi nesse lugar, num túmulo bem simples, a menos de 150 metros de onde ele morreu, que os restos de Pedro foram enterrados. E esse ato, bom, ele transformou aquele cemitério para sempre. Durante séculos, a localização exata do túmulo era só uma questão de fé, de tradição. Mas aí, em 1939, o Papa Pio XII decidiu ir atrás da verdade. Ele autorizou uma investigação arqueológica super secreta e complexa. Imagina só, eles tiveram que escavar toneladas de terra bem debaixo do altar principal para ver o que encontravam. E o que eles acharam foi, uau, surpreendente. No meio de vários túmulos antigos, eles acharam um monumento bem pequeno. E numa parede ali do lado, uma inscrição em grego antigo. A inscrição dizia Petróis Eni. A tradução? Simples e direta. Pedro está aqui. O mais incrível disso tudo é que a arqueologia moderna estava, de repente, confirmando uma tradição de quase 2000 anos. Então essa descoberta não é só um fato histórico qualquer. É o motivo, a razão pela qual não uma, mas duas basílicas gigantescas foram construídas exatamente nesse local. Agora vamos ver como essa visão monumental virou realidade. Tudo começa lá no século IV, com o imperador Constantino. Ele foi o primeiro imperador cristão e mandou construir a primeira basílica bem em cima do túmulo. Era uma basílica clássica, do tipo cemitério, e ela durou mais de 1000 anos, hein? Mas chegou o século XVI e o Papa Júlio II tinha uma visão, digamos, bem mais ambiciosa. A ideia dele era demolir a basílica antiga e construir algo nunca antes visto, uma verdadeira obra-prima que, no fim, levou 120 anos para ficar pronta. E que construção, viu? Foi uma verdadeira saga. Começou em 1506 com o Papa Júlio II e o arquiteto Bramante. Décadas depois, quem assume o projeto? Ninguém menos que Michelangelo. Já com uma certa idade, e ele projeta aquela cúpula icônica que acabou definindo não só a igreja, mas Roma inteira. E para fechar, no século XVII vem Bernini e adiciona seus toques geniais de barroco no interior. Ufa! Finalmente, em 1626, a nova basílica foi consagrada. Só que um projeto dessa magnitude, claro, teve um impacto que foi muito além da arquitetura. A obra era caríssima e, para ajudar a financiar tudo, a igreja começou a vender indulgências. E essa prática, bom, ela se tornou um dos estopins para a reforma protestante. Ou seja, a construção da basílica acabou ajudando a mudar o curso do cristianismo para sempre. Ok, a basílica finalmente está pronta. Então, que tal a gente entrar e dar uma olhada nas maravilhas que ela guarda? Porque lá dentro, a escala e a arte se encontram de um jeito espetacular. Para se ter uma ideia da escala, pensa só nisso aqui. Lá dentro cabem mais de 60 mil pessoas. É como encher um estádio de futebol moderno.
Isso é mais de 100 vezes a população do próprio Vaticano. A grandiosidade é simplesmente esmagadora, não tem outra palavra. E aí você olha para cima e a genialidade de Michelangelo se revela. A cúpula dele sobe a quase 137 metros de altura. E olha que interessante, até hoje ela continua sendo a cúpula mais alta do mundo. Uma maravilha da engenharia renascentista que virou o grande símbolo de Roma. E os detalhes, a riqueza dos detalhes é impressionante. Para qualquer lado que se olhe, a basílica está cheia de estátuas. São cerca de 340. Estátuas de santos, mártires, anjos. Cada uma é uma obra de arte por si só. E todas juntas contribuem para essa majestade toda do lugar. E isso tudo cria uma ilusão de ótica muito louca. Como alguém uma vez disse, as pessoas e até as estátuas gigantescas parecem encolher. Elas ficam ofuscadas pelo tamanho de toda a construção. Quer um exemplo perfeito? Sabe aqueles querubins que seguram as pias de água benta? Eles parecem do tamanho de criancinhas, né? Pois é, eles têm 2 metros de altura. A basílica realmente nos esmaga com a sua escala. Bem no coração da basílica, a gente encontra essa obra monumental de Bernini, o Baldacchino. É uma estrutura gigantesca, com quase 30 metros de altura, toda feita de bronze maciço e fica bem em cima do altar papal. E o mais importante de tudo, ele marca o local exato do túmulo de São Pedro lá embaixo, conectando hoje diretamente com o alicerce da fé. E lá no fundo, na abside, tem outra obra-prima de Bernini, a Cátedra de São Pedro. É basicamente um relicário de bronze gigante que envolve um trono antigo de madeira que a tradição diz que foi do próprio Pedro. A estrutura toda é sustentada por 4 estátuas de doutores da igreja e, lá em cima, iluminada por um vitral do Espírito Santo. É um símbolo muito forte da autoridade do Papa como sucessor de Pedro. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para o presente, e ver como esse monumento histórico continua sendo um símbolo vivo e como ele enfrenta os desafios do nosso tempo. Olha só que marco! Em 2026, a Basílica vai comemorar 400 anos da sua consagração. 4 séculos! É um número que não só mostra a longevidade incrível dela, mas também a sua importância contínua na história do mundo. Só que, claro, ser um ícone global hoje em dia traz alguns desafios bem modernos. Depois de alguns atos de vandalismo e protestos, a segurança teve que ser reforçada. Mas, como disse o cardeal Gambetti, o objetivo é proteger a basílica sem criar uma militarização. A ideia é que quem entra lá continue sentindo uma sensação de liberdade e de paz. E é aqui que a gente vê a tensão de forma bem clara. De um lado, existe a necessidade óbvia de proteger um patrimônio que não tem preço. Mas do outro, existe o desejo de manter esse lugar sagrado como um espaço aberto, acolhedor para a peregrinação. É um equilíbrio bem delicado, né? Entre segurança e espiritualidade. Então, no fim das contas, a Basílica de São Pedro não é só uma relíquia do passado, um museu. É uma instituição viva. Uma instituição que começou com um túmulo super humilde, cresceu até se tornar a maior igreja da cristandade e que hoje encara o futuro. E a pergunta que fica no ar é como esse símbolo de 400 anos vai continuar equilibrando o seu papel de guardião da fé, de monumento histórico e, ao mesmo tempo, de espaço sagrado nesse nosso mundo que não para de mudar.